Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos ao meu canal Vidas e Vícios. Eu sou Arlen Mafra, eu sou consultor em independência química, sou escritor e, graças a Deus, venci o crack. No nosso vídeo de hoje, aliás, antes de continuar, eu vou pedir para você curtir o vídeo, dar um like, para você se inscrever no meu canal, isso é muito importante, para você ativar o sininho, porque você vai ser avisado todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, e a gente tem muita coisa boa para falar aqui. E principalmente você compartilhar. Fazer um comentário também, o YouTube entende como um conteúdo importante, ele vai ampliar o alcance dos meus vídeos, ele vai entregar mais. Mas compartilhar é muito importante, né? Nós já somos quase 120 aqui juntos na nossa comunidade. Eu estou caminhando rumo a 1000 inscritos. Eu espero que você me ajude com isso, porque o canal ganha um outro nível, ganha um outro status depois de 1000 inscritos, tá bom? Então vamos lá. Eu queria falar hoje sobre as coisas mais trágicas, as piores coisas, cenas e experiências que eu tive quando eu fui para as ruas, quando eu estive morador de rua por mais de 7 anos e, sobretudo, quando morei na Cracolândia de São Paulo. E eu gosto de contar a história aqui no canal com detalhes, porque, primeiro, eu acho que eu consigo motivar, inspirar você que está preso a algum vício e que sabe que as coisas vão piorando cada vez mais, e você tomar uma decisão de enfrentar isso, né? Desculpa a redundância, enfrentar de frente, enfrentar mesmo de verdade, chamar para você, retomar a consciência, ter uma retomada de responsabilidade, para você evitar chegar no lugar onde eu cheguei. Por que chegar lá? Eu já tive 5 internações, eu tive 22, por que ter mais 17 internações? Eu conheço pessoas que na primeira internação que teve, no primeiro enfrentamento que teve, resolveram o problema. Estão casadas hoje, vivendo suas vidas, cuidando das suas famílias, tendo experiências normais, experiências que todo ser humano normal tem, de curtir a vida, viajar, trabalhar, se esforçar, enfrentar os problemas, ser uma pessoa extremamente útil para a sua família, se sentir uma pessoa extremamente digna. Isso é muito bom. Você não precisa ficar rico, você não precisa ter sucesso em tudo que você faz, não precisa, você só precisa ser livre. Uma pessoa livre, ela recomeça, uma pessoa livre, ela enfrenta uma derrota, ela sai de uma dificuldade financeira, ela tem condições de lutar todos os dias, ela está livre para sair de casa e decidir o caminho que ela vai fazer, junto com a sua família. Então, não tem coisa mais valiosa, mais preciosa que a liberdade do ser humano. Pois bem, a primeira coisa é essa, é você ficar estimulado a interromper esse ciclo, a trazer alegria para o lugar onde você trouxe tristeza. Há tempo, tem tempo, o tempo é hoje, o tempo é agora. Tarde foi ontem, hoje ainda dá tempo. Então vamos lá, sem perda de tempo, vamos aos eventos assim, mais trágicos que eu vi e que eu vivi e que eu tive de experiência nas ruas. A primeira foi que, depois de um tempo que eu estava na Cracolândia, e já tinha me adaptado, tinha conhecido as pessoas, sabia em que lugar certinho eu ia comprar minha droga, como que eu ia usar meu comportamento na Cracolândia, e isso não tirava os riscos. O risco de a qualquer momento a Cracolândia ser invadida pela PM. Eu já fui apanhado de surpresa lá dentro numa calçada, e a PM invadiu. Foi um dia de invasão em que eles fecharam, sitiaram, cercaram a Cracolândia, fecharam todas as saídas, ninguém saía, e o dia inteiro você ia passar por momentos assim muito tensos lá, porque tinham pessoas que reagiam, bandidos que estavam tentando fugir, então tinha muita agressão, às vezes torturas, tiros, e enfim, virava um caos aquilo ali. Mas depois de tudo isso já acomodado, eu percebi que tinha uns casarões abandonados, desativados lá na Cracolândia. Eram casarões antigos, servia talvez a alguma instituição do governo, algum escritório, alguma coisa que não estava funcionando mais. Eu acho que patrimônio histórico tinha sido tombado, mas depois foi tomado pelos usuários e aí acabou sendo semi-demolidos. Por quê? Porque as paredes ainda estavam lá, as janelas e as portas abertas, mas lá dentro era um oco, um vão, paredes destruídas, escombros,
Era uma cena de guerra, parecia. A metade tinha telhado, a metade não tinha, né? As madeiras caídas, poços profundos, de fossas antigas, né? Poços de água antigos naquele lugar. Lógico que não tinha eletricidade, não tinha água, não tinha nada. Era tudo mais ou menos escuro, só a parte que não tinha telhado, que era um pouco mais claro. E eu comecei a perceber que pessoas entravam e saíam desses lugares para se drogarem. E eu, com curiosidade, acabei me informando e fui aos poucos tentando entrar. E a primeira coisa que me avisaram que era um lugar muito perigoso, porque quem estava habitando ali eram usuários de crack em estado terminal. Gente assim, idosos, doentes, pessoas que estavam muitos anos na Cracolândia e elas não tinham mais nenhuma esperança de sair dali, iam morrer. E ali é como se fosse um túmulo, né, em que elas eram mortos-vivos ali dentro. Não saíam dali, quase não viam a luz do sol. E às vezes um usuário, um traficante com um pouco de compaixão, digamos assim, né, entre aspas, ia lá e jogava lá um pouquinho de crack, né, uma pedra de crack, uns farelos de crack, ou algum outro usuário que entrava lá acabava compartilhando um pouquinho da sua droga com aquelas pessoas que estavam ali. E vez ou outra alguém levava alguma comida, alguma água ali para aqueles moradores daqueles casarões desativados. Mas assim, tinha um perigo você podia ser morto a paulada naquele lugar por uma pedra de crack, por uma dose, por uma porçãozinha mínima, por um fragmento de crack. Mas eu fui conversando com um, com outro, com calma, então até que eu consegui ganhar a confiança de quem estava ali dentro, e eu tinha um canto onde de vez em quando eu ia me drogar ali. O lugar era horrível, horrível. É o ambiente mais degradante, é o ambiente mais sinistro que um ser humano pode frequentar, né? É o lugar de maior indignidade humana que um ser humano pode frequentar. Nenhum bicho ficava ali. Tinha uns cachorros de rua ali da Cracolândia, mas eles nem entravam ali. E foi muito triste o que eu vi naquele lugar, né? Quando eu, em um momento de chuva, estava um temporal e eu fui buscar abrigo no lado dessa casa, desse casarão, no lado que tinha um pouco de telhado. E ali eu vi num quarto algumas crianças de 10, 11, 12, 14, até 15 anos, filhos e filhas do crack, né? De mães que pariram por ali mesmo, né, usando crack, que tiveram seus bebês ou tiveram fora e levaram para lá de volta. Ou crianças que foram abandonadas nas calçadas e cresceram ali na sarjeta, debaixo daquelas marquises, e depois foram parar na Cracolândia e se tornaram viciadas, escravas, né, dos traficantes ali, e depois abandonadas naqueles casarões ali. E essas crianças, todas sujas, né, mas com aquele... A criança nunca perde o seu rostinho de criança, né? Talvez a característica mais forte do rosto de uma criança é uma página de caderno, assim, em branco, ou com pouquinha coisa escrito, né? Ou seja, está começando a sua história, ainda não tem capítulos, né? E ali era o último capítulo que elas estavam vivendo naquele lugar. Eu fico imaginando, até hoje, como que naquela época, hoje não tem mais, que eles fecharam, lacraram esses casarões, alguns foram demolidos até, né? Mas como que naquela época não havia uma intervenção nisso, né? Por que esses casarões não foram demolidos muito, muito antes? Quantas crianças morreram naquele lugar? Então aí eu começava a ver aquelas crianças no meio de fezes e elas passavam o dia passando a mão no chão, na terra, ali nos pedaços de tijolos, numa brisa, numa paranoia, né? Numa viagem, numa alucinação, tentando achar um farelo de crack. Porque esse é o ritual da abstinência, né? Depois de muito uso, e quando a droga acaba, o usuário ele começa a olhar para o chão e ele começa a imaginar que ali tem droga, ali tem farelos, pedacinhos de crack. Então a mente entra num estágio, num colapso, assim, num estágio de entorpecimento que
qualquer fragmentozinho de pedra, de areia, de comida, parece um fragmento de crack. É muito horrível isso, é muito horrível. E aquelas crianças passavam o dia inteiro ali. Isso foi uma cena que me chocou bastante. Uma outra cena que me chocou nas ruas foi, nessa época eu só ia na Cracolândia mesmo para comprar a droga. Não dava para ficar mais naquele lugar, não dava para morar, para ficar lá, porque pessoas estavam morrendo com muita facilidade, a Cracolândia estava sendo convulsionada o tempo todo, porque a sociedade estava cobrando das autoridades uma solução para aquilo ali, como até hoje, né? E aí a solução era invadir de vez em quando com a PM, e aí passaram a invadir todo dia, e passaram a criar muito desconforto para o usuário ali, para que ele não ficasse ali. Mas ele não ia ficar, ia para onde? Ele ia para algum lugar usar. Então, ou ele ia para outra rua, ou ele ia para o centro mais profundo de São Paulo, ou para o centro expandido ali de São Paulo, né? Ou migravam ali para Barra Funda, para o Bom Retiro, para o Higienópolis, para o Santa Cecília, né? Para Casa Verde, que são para o Água Branca, que são bairros assim mais que está no centro expandido, na região do centro expandido. Ou então para o centro profundo de São Paulo. Ia lá para as avenidas principais, vai para Paulista, vai para São João, vai para Ipiranga, né? vai para 9 de Julho, vai para Rebouças, e ali vai para Zaquinate, vai para os terminais de ônibus, né? Como Dom Pedro, que é um terminal famoso em São Paulo, que é cercado de pequenas cracolândias, de micro cracolândias. Então não tinha jeito. Mas por conta disso, eu resolvi, com a minha carroça, né, de reciclagem, que eu já falei para vocês, que eu tinha uma carroça para catar plástico, papelão, sucatas e metais, para eu não precisar roubar, cometer assaltos, crimes, para eu não mofar numa prisão. Então, assim, o meu único objetivo nas ruas, 24 horas por dia, desde o momento que eu acordava até o momento que eu conseguia dormir, às vezes 2, 3 dias acordado, era usar crack. Era um escravo mesmo do crack, né? Acho que em todas as dimensões de existência, né? Mental, psicológico, neurológico, clínico, físico, orgânico, enfim. E aí eu com a minha carroça comecei a me afastar um pouco da Cracolândia e ficar ali no centro expandido de São Paulo, né? Na Barra Funda, Bom Retiro. E uma vez um temporal, estava dando um temporal muito forte, muita chuva, estava muito frio, era inverno, um frio dilacerante de São Paulo. E eu tinha terminado, a droga que eu tinha terminado, então eu estava assim, num processo de abstinência e sem droga, sem anestesia. Sem anestesia vem todo o cansaço dos dias não dormidos, da fome, da comida não comida, né, não ingerida, da água que não foi bebida. Então toda essa desidratação, essa fome, esse sono, esse cansaço começa a vir como um concreto, uma laje de concreto sobre o drogado. E eu, então, com muito frio, eu peguei a carroça e comecei a andar na Barra Funda, andar pelos cantos, pelas ruas mais ermas da Barra Funda. Era madrugada e eu pensei que eu tinha que andar para eu me aquecer, que se eu não me aquecesse eu ia ter uma hipotermia ali. E numa dessas ruas ermas, escuras, um senhor, um velhinho de eu imagino que entre 80 e 90 anos, alcoólatra, sozinho, com a roupa toda ensopada, ali no meio da rua, no cantinho da rua, sentado, tremendo, iniciando já quase um processo de hipotermia. E eu olhei para aquele velhinho, aquele senhor, e eu me vi. E eu pensei, é assim que eu vou terminar, é dessa forma. Ele não aguentava mais andar, ele não aguentava mais sair para pedir ajuda, e por ali ele ficava, né? Ninguém mais se importava. Ele já era invisível num horário de expediente comercial, né? Onde as ruas tinham pessoas passando. Já era invisível. Agora imagine de madrugada, no escuro, chovendo, numa tempestade, no frio do inverno de São Paulo, num canto de uma rua qualquer da Barra Funda. Ele não era nem invisível, era inexistente. E, graças a Deus eu tinha na minha carroça, dentro de sacos plásticos, roupa seca que eu pegava e ganhava aqui e ali, e eu colocava essas roupas secas ali para uma emergência dessa, né? E cobertor seco. Então eu pude parar, levá-lo para debaixo da marquise e tirar a roupa dele, colocar a roupa seca, né? E compartilhar com ele o cobertor e deixar ele num cantinho mais seguro.
para que ele mais seco, né, para que ele pudesse dormir, pelo menos não ficar ali na chuva. Aquilo me marcou muito, eu fiquei muitos dias nas ruas com aquela cena na minha memória, na minha lembrança de que eu ia terminar minha vida daquela forma, né. A outra experiência terrível que eu passei nas ruas foi assistir à morte de pessoas de forma tão prematura, tão novas, tão jovens. Eu vi pessoas morrendo nas biqueiras, nas bocas de fumo, né, nas bocas de crack, por causa de um comportamento errado, porque roubou ali no bairro, né, porque não cumpriu o que prometeu ali com o traficante. Eu vi jovens morrendo atropelados nas ruas, drogados, né. Eu vi, na época dos skinheads, São Paulo, na época que eu estava na rua, existiam os skinheads, que eram pessoas, os riquinhos da Zona Sul de São Paulo, filhos de poderosos, políticos, autoridades, juízes, embargadores, empresários, que esses meninos, esses rapazes, eram lutadores de jiu-jitsu e frequentadores de academia, e eles saíam na madrugada para incendiar, jogar álcool e tocar fogo em pessoas, mendigos, travestis, moradores de rua, né? Quem eles achassem que não deveria viver, que não merecia, prostitutas, eles então ou agrediam ou matavam, ou incendiavam. Hoje não existe mais isso. Na época, foram imagens que correram o mundo, né? De pessoas dormindo em ponto de ônibus que foram incendiadas. Não sei se alguns de vocês se lembram disso. E eu cheguei a ver lá no viaduto Santa Cecília, chamado Miocão, em São Paulo, debaixo do viaduto, onde todos dormiam ali, muitos moradores de rua. Tanto que depois dessa cena, nunca mais eu dormi próximo de ninguém, debaixo do viaduto com ninguém. Eu sempre procurava um lugar ermo para dormir debaixo da minha carroça. Que vida triste, né? Que coisa triste. Todo dia escapando dessas coisas. Todo dia vivendo só para escapar disso e ter mais uma oportunidade de usar o crack e de morrer morrendo. Desculpe que a redundância, de morrer morrendo, né? Então, nada do que eu vivia sugeria vida. Por isso que eu conto essas coisas. Por que chegar a isso? Por que deixar chegar a essa situação? Por que viver essas situações? Elas não são críticas, não são difíceis de enfrentar, elas não são trágicas, né? Elas não são pesadas, elas não são dolorosas e desconfortáveis, elas não são desumanas. Então, enfrentar e lutar para deixar, para resolver o problema do vício é menos trágico, é menos doloroso, é menos desconfortável do que isso, né? E vai fazer um bem para tanta gente, tanta gente. Eu costumo sempre dizer para usuários que estão em uma situação crônica e que precisam deixar as drogas, tem que deixar. Eu costumo dizer para eles, se você parar, se você conseguir parar, toda a sua dívida está paga. Todo mundo que conhece você, todo mundo que você mentiu, enganou, roubou, desesperançou, todo mundo que você traiu, todo mundo que você fez coisa errada, todo mundo que você decepcionou por longos anos, por quase toda a vida, todos os eventos de derrota que você teve, todos os fracassos que você viveu, estarão pagos. As pessoas só pedem isso. Se pelo menos ele conseguir, terá valido a pena o choro, terá valido a pena a paciência, terá valido a pena tudo que as pessoas viveram com você. Se ao menos você parar. Então você não precisa ir lá trabalhar para ganhar muito dinheiro para pagar essas pessoas. Você deveria. Mas você nem precisa ser o melhor filho da sua casa. Deveria. Você não precisa resgatar todas as suas responsabilidades. Deveria. Porque foi o que eu fiz. É o que eu venho fazendo ao longo de todos esses anos, porque eu acho que é o correto. Mas se você parar e ficar parado, acabou. Sua dívida está paga. Essas pessoas nunca mais terão essas preocupações, nunca mais sua mãe perderá suas noites de sono, nunca mais a mulher com os filhos que você talvez não tenha mais, nunca mais ela vai ter vergonha de você. Seus filhos não terão vergonha de você. Talvez nem te terão ali pertinho, mas não terão vergonha de você. Quando perguntarem, e seu pai? Quem é seu pai? Onde está o seu pai? Eles saberão responder. O meu pai é um mecânico, é um eletricista, é um pedreiro, é um advogado, é um gari, seja quem for. É um trabalhador que está trabalhando em tal lugar, que mora em tal lugar, e eu vejo. Veja que coisa, né? Então, eu conto essas coisas para estimular você a tomar
essas decisões. Então essas 3 cenas foram cenas assim que me marcaram muito. Agora, tive várias outras cenas de muita bondade, de pessoas boas nas ruas, né? Pessoas que compartilharam comigo as suas comidas, os seus cobertores, até moradores de rua mesmo, né? Pessoas que compartilharam comigo o seu tempo, né? A sua conversa, o seu bate-papo, a sua palavra de esperança. Mas para concluir aqui, outras cenas de morte que eu presenciei foram pessoas na calçada que deitaram para dormir. Aliás, eu conto isso em um dos meus livros, que chama Mais Forte que o Crack. Essas pessoas que deitam na calçada à noite, que você passa por elas, até cumprimenta antes delas dormirem, né? Você indo lá para o seu canto de dormir também, e de repente no outro dia você fica sabendo que o carro do IML passou para recolher o corpo. Por quê? Porque o fígado estava derretido, o coração parou, a respiração parou, um derrame aconteceu por conta da instabilidade clínica, orgânica que a droga causa no organismo. E isso somado a uma vida desidratada, desalimentada, a uma vida entregue, né? Uma vida completamente deixada, abandonada, de uma mente completamente desorganizada, de um caos químico cerebral, uma hora esse cérebro não consegue controlar as funções vitais, uma hora não consegue manter o pulso respiratório, o fluxo cardíaco, o funcionamento dos órgãos, né? Então foi muito triste, essas cenas foram cenas muito tristes que eu tive nas ruas. Bom, eu termino esse vídeo por aqui, até o nosso próximo vídeo. Eu vou agora, além desse vídeo mais inteiro, postar alguns shorts, alguns vídeos bem mais curtos, passando para vocês algumas dicas, né, em relação a quem está no vício, quem convive com pessoas no vício, como buscar ajuda, né, o tempo dessa ajuda, o tempo desses tratamentos de recuperação. Vou trazer aqui também que tipo de tratamento é melhor, o que fazer dentro de uma comunidade terapêutica. Você foi internado? E agora o que fazer? Tem o que eles falam para você fazer, mas o que você vai fazer, porque quando sair você estará sozinho. Você estará com você não estará mais naquela comunidade, protegido por muros, protegido por pessoas que vão chamar a sua atenção, né? Como você fazer um plano de vida depois de ter vivido uma vida quase toda escravo, né? Que foi o problema dos escravos americanos, brasileiros, do mundo inteiro. Depois que foram libertos, depois que ficaram livres, não sabiam o que fazer, porque só sabiam viver escravos. Então eu vou gravar vários vídeos nesse sentido. Então, por favor, convide pessoas para assistir, compartilhe para essas pessoas. Mais uma vez, dê um like, curta, se inscreva, acione o sininho para receber notificação de vídeos novos, compartilhem e não deixem de fazer um comentário. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo.